pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a maçã, mais de uma visão, com uma visão mais terapêutica, quais os benefícios que a maçã pode trazer para a nossa saúde. Então a gente vai falar sobre a maçã, mas como se fosse um remédio para a nossa saúde, né? Então, na verdade, o Ayurveda, para quem não conhece, o Ayurveda é a medicina tradicional da Índia, que existe há mais de 5.000 anos, mas aqui no Brasil é praticado como uma terapia integrativa e complementar. Ou seja, não deve substituir o seu tratamento médico convencional, mas ele vai complementar, vai trazer muitos benefícios para qualquer tratamento que você esteja fazendo, tá? Então, para o Ayurveda, qualquer tratamento ayurvédico que você fizer, a alimentação sempre vai ser a base do seu tratamento, independente do que você venha tratar com a gente. Então, você pode vir me procurar para tratar uma enxaqueca, você pode vir me procurar para tratar alguma questão de pele, qualquer tratamento, dor, qualquer coisa, a gente sempre, a base do tratamento ayurvédico vai ser a alimentação. Por quê? Porque a gente entende que os alimentos que a gente escolhe ingerir, eles podem ser como remédios e melhorar e recuperar aí algum desequilíbrio à sua saúde e até prevenir doenças, mas dependendo do que você escolhe comer, esse alimento ele também pode ser um veneno, ou seja, ele pode trazer aí diversos malefícios para a tua saúde, piorar a tua saúde, gerar algum desequilíbrio, até gerar alguma doença aí, obviamente que a longo prazo, tá bom? Então hoje a escolhida foi a maçã, tá? Então dentro do Ayurveda, a maçã, como todos os alimentos eles são bons. Só que depende de quem consome e como consome, tá? Então, quando a gente fala de alimentação ayurvédica, a gente não fala de uma alimentação sob uma visão, assim, de um nutricionista ocidental, né? O nutricionista, ele vai ali tratar de micro, macronutrientes, vai falar de fibra, carboidrato, proteína. A gente, no Ayurveda, a gente não fala sobre isso, tá? Então, a indicação de alimentos, né, para determinada situação de saúde, ela vai ser com base nos 6 sabores que a gente tem dentro do Ayurveda e a gente faz uma avaliação dessa pessoa, desse paciente, a gente usa o termo elementos, né? Então a gente tem os elementos ar, fogo, terra, água, né? O éter. Então, de acordo com a avaliação que o terapeuta faz desses elementos, a gente vai saber qual alimento é mais indicado para aquela pessoa naquele momento da vida dela, para recuperar aquele desequilíbrio. Por um exemplo, eu vou falar que a maçã ela é boa dentro do Ayurveda? Sim, tudo é bom, mas depende para quem e quando é utilizado. Um exemplo, tá? Uma pessoa que sofre de constipação, uma pessoa que tem muito problema com constipação, não consegue evacuar todos os dias, as fezes são muito ressecadas, ou seja, tem um funcionamento intestinal muito difícil. A maçã vai ser boa para essa pessoa? Dentro do Ayurveda, sob uma visão ayurvédica, a gente fala que a maçã crua, ela não vai ser o alimento mais indicado para essa pessoa, não vai ser a fruta mais indicada. Então, quer dizer que essa pessoa não pode consumir maçã? Não, não é isso. Mas essa pessoa deveria evitar o consumo excessivo ou consumo diário de maçã. Mas se a pessoa gosta muito de maçã, existe uma forma que para essa pessoa seria mais adequado, que seria uma maçã cozida. A maçã cozida com especiarias, então você fazer uma maçã cozida com uma canela, por exemplo, vai ser muito interessante, com cravo, com uma canela, né? Isso porque a maçã, dentro do Ayurveda, a gente fala que ela aumenta o elemento ar e éter, que são elementos que remetem à secura do corpo. Ou seja, quando a pessoa chega pra gente com uma queixa de constipação, a gente fala que essa pessoa está com excesso de ar e éter, que são elementos que remetem à secura, à frieza, né? Então, quando a gente fala elementos, gente, não é uma coisa mística, não é isso. É a representação de algumas características, né? Então, por exemplo, o fogo, ele vai representar uma característica de quentura, né, de coisa quente. Então, por exemplo, pessoas que sentem muito calor, que vivem vermelhas, que têm problemas de pele, que tendem a ter ali as fezes mais próximos ali da diarreia, digamos assim, né? Tudo nessa pessoa é muito quente. Então, isso remete ao quê? Ao elemento fogo. Então, para essas pessoas, a maçã, ela é excelente, porque a maçã, ela é refrescante. Então, ela é o oposto do que a pessoa apresenta no corpo dela. Então, quando a gente fala de elementos dentro do Ayurveda, tem muitas pessoas que acham que é uma coisa mística, que é uma coisa...
não é misticismo. Os elementos, eles servem só pra gente entender algumas características que essa pessoa está apresentando, que essa pessoa apresenta mesmo, pra gente conseguir definir, né, e orientar qual que vai ser a melhor alimentação naquele período ali da vida dela, né? Então, para recuperar determinado desequilíbrio. Então, é como eu falei, para uma pessoa que sofre de constipação, uma maçã crua não é o ideal, não é a melhor fruta para consumir. Mas, se a pessoa quiser consumir uma maçã, a melhor forma de consumir uma maçã é o quê? Uma maçã cozida com especiarias. Agora, para uma pessoa, por exemplo, que já tem um excesso de quentura, digamos aí, no corpo, o excesso do elemento fogo, a maçã ela é muito boa. Então, assim, dentro do Ayurveda, a gente fala que tudo é bom, só que depende de quem consome, de quando consome e da forma que consome. Vocês viram que para pessoas que têm o excesso desses elementos secos, a maçã, ela não é tão boa, mas dependendo do jeito que a pessoa consome, ela é boa? Então, tudo é muito relativo dentro do Ayurveda. Então, é uma visão bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Ocidente, mas hoje eu vou trazer uma visão do Ocidente sobre a maçã, tá? Então, eu trouxe um artigo que eu vou deixar aqui em cima para vocês, para quem quiser pesquisar e ler depois. É uma revisão que eles avaliam diversos estudos, que avaliam os efeitos benéficos da maçã no nosso sistema digestivo. Então, esses estudos, eles vão avaliar o que a maçã traz de bom para o nosso sistema digestivo, tá? Então, é uma visão já ocidental. Mas dentro do Ayurveda, a gente também sabe que a maçã é muito boa para o sistema digestivo. E só lembrando que dentro do Ayurveda, pra gente, o sistema digestivo, ele é o mais importante para tratar qualquer doença, qualquer desequilíbrio, porque pra gente um sistema digestivo em bom funcionamento dentro do Ayurveda é sinônimo de ter uma boa imunidade, tá bom? Então eu trouxe aqui, eu resumi, obviamente, porque é um estudo muito grande, eu ficaria aqui 1 hora lendo o artigo, mas eu trouxe alguns benefícios da maçã, tá bom? Então eles falam que a maçã, eles têm alguns compostos, né? Eles chamam compostos fenólicos, né? E esses compostos, eles são muito benéficos para o nosso sistema digestivo. Então, esse artigo de revisão, ele até dividiu aqui em efeitos benéficos para o nosso estômago, para o intestino delgado e para o nosso cólon, tá? Então, em relação ao estômago, eles observaram, né, os artigos que eles estudaram, eles observaram que alguns estudos demonstraram que a maçã ela tem um efeito muito benéfico para aliviar as alterações causadas pela administração de anti-inflamatórios não esteroides, ou seja, pessoas que utilizam muito anti-inflamatórios, então tem muitas pessoas que qualquer dor, qualquer problema já usam algum anti-inflamatório. Esses anti-inflamatórios, obviamente, quando existe uma administração, consumo crônico, né? Então, quando a pessoa consome durante muito tempo, indiscriminadamente, principalmente sem orientação médica, esse consumo crônico, ele pode causar ali alguns desequilíbrios, algumas alterações na mucosa gástrica. Então, pode danificar realmente a mucosa gástrica. E esses estudos, eles observaram que a maçã, ela tem um efeito benéfico, um efeito protetor da mucosa gástrica nesses casos de consumo aí de anti-inflamatórios, tá bom? Então, pode aliviar essas alterações. Então, é muito comum pessoas que consomem muito anti-inflamatório ter dor de estômago, ter uma sensação de queimação, ter uma irritação ali da mucosa. O tanto que muitos médicos, quando indicam anti-inflamatório, acaba passando algum medicamento que seja protetor da mucosa gástrica também. Então, a maçã pode ser um excelente aliado para você que tem que fazer aí o uso de algum anti-inflamatório, né? Então, você consumir essa maçã diariamente pode ser uma coisa bacana para você, tá bom? Estudos também observam que esses compostos fenólicos da maçã, eles podem ser muito úteis e benéficos ali no tratamento de úlceras gástricas. Então, a úlcera gástrica também é o quê? O que acontece? Então, é a mucosa ali do nosso sistema digestivo, então é a mucosa ali do nosso estômago que tá danificada, que tá inflamada, né? Então, a maçã, ela também vai ajudar aí no tratamento das úlceras gástricas. Além disso, também os estudos, eles verificaram que os compostos fenólicos das maçãs também ajudaram a aliviar problemas de saúde relacionados
com a H. pylori, que é uma bactéria bem famosa aí, que causa diversos desequilíbrios no nosso sistema digestivo, tá? Então ela causa alguns distúrbios gastrointestinais e pode levar até a úlceras gástricas ou até ao carcinoma gástrico também. Então eles verificaram que as maçãs, elas ajudam no tratamento para combater e para aliviar problemas de saúde causados por essa bactéria. Então esses são os efeitos no estômago, tá? A maçã também eles verificaram que tem alguns efeitos bem bacanas ali no intestino delgado. E o que eles verificaram nesses estudos de uma forma bem resumida? Então as maçãs elas podem ser potencialmente benéficas na superação da hiperglicemia, ou seja, um aumento da glicemia. Pode ajudar aí no alívio dos efeitos colaterais pós-administração crônica de anti-inflamatórios. Então os anti-inflamatórios eles podem prejudicar não só o estômago, mas o intestino delgado também, e essas maçãs também vão ter efeito ali no intestino delgado. E também a maçã ela ajuda na preservação da função da barreira do intestino delgado, o que pode estar conectado a muitas doenças, tá? Então ela também vai ter um efeito bem importante no intestino delgado. E no cólon, no intestino grosso, as maçãs elas também podem ser muito benéficas, tá? Elas também vão auxiliar ali no controle, no alívio de sintomas, né, dos efeitos colaterais após uma administração crônica de anti-inflamatórios. Então a gente viu que vai ajudar tanto no estômago, quanto no intestino delgado, quanto no intestino grosso, tá? E além disso, as maçãs elas ajudam a manter o equilíbrio da microbiota ali do sistema digestivo, ou seja, a gente sabe que o nosso sistema digestivo ele tem algumas bactérias e essas bactérias são super importantes e fazem parte da microbiota do sistema digestivo nosso, né? E é o que ajuda a gente a manter a nossa imunidade e a nossa saúde. Mas quando existe um desequilíbrio dessas bactérias, então existe um aumento de bactérias que são negativas, que não são tão boas para a nossa saúde, aí a gente pode acabar desenvolvendo diversas doenças, porque aí tem uma alteração na nossa imunidade. Então, estudos verificaram que as maçãs, elas também ajudam no equilíbrio e no controle dessa microbiota aí intestinal, no equilíbrio dessa microbiota, tá bom? Então, e eles também verificaram que a maçã também pode auxiliar, pode trazer muitos efeitos positivos e benéficos no tratamento da colite ulcerativa, ou seja, úlcera, né, inflamação, processo inflamatório. Então, a gente viu que a maçã, ela ajuda ali na questão da mucosa gástrica, quando existe uma irritação por consumo excessivo de anti-inflamatórios, e eles falam diversas vezes em relação à úlcera, seja a úlcera no estômago, seja a úlcera no intestino. O que é a úlcera, gente? A úlcera, ela é uma inflamação, certo? Da mucosa, seja da mucosa intestinal, seja da mucosa ali do estômago, tá? O que é uma inflamação? É um processo inflamatório que tem ali. Qual que é o sinal de um processo inflamatório? Vermelhidão, sensação de queimação, não é? Geralmente a pessoa que ela tem uma úlcera, tem uma gastrite, um processo inflamatório, ela tem aquela sensação de queimação. Lembra que eu falei dos elementos para vocês, né, no começo do vídeo? Então, o que é um processo inflamatório? O processo inflamatório, ele tem muito elemento o quê? Fogo. Então, ele remete a essa quentura, essa sensação de queimação, né, de coisa quente pegando fogo. Então, uma pessoa que está com processo inflamatório ali no sistema digestivo, a gente já pensa que tem um aumento desse elemento fogo. E lembra que eu falei para vocês que a maçã, ela é muito boa para quem tem esse elemento fogo aumentado, em desequilíbrio? Então, olha como o Ayurveda e a medicina, né, convencional ocidental, elas batem as informações. Então, assim, elas, apesar de ter uma forma de tratar a saúde, de enxergar a forma da saúde de uma forma diferente, né? Vocês observam que elas se conversam completamente. Aqui é um estudo da medicina ocidental, convencional, que viu que a maçã é muito boa para questões do sistema digestivo. E são coisas que eu também falei para vocês no começo do vídeo, né? Que pessoas que têm um aumento desse elemento fogo também se beneficiam com o consumo dessa maçã. E é exatamente isso que esse artigo está falando. Então, processos inflamatórios do sistema digestivo, quem tem processos inflamatórios do sistema digestivo, se beneficia muito com o consumo da maçã, né? Maçã crua mesmo, tá?
E vocês observam que, por exemplo, aqui nesse artigo de revisão, ninguém falou de constipação, ninguém falou que a maçã é boa para constipação, que é uma visão do Ayurveda também. A gente fala, a maçã não é o melhor alimento para tratar a constipação. Existem outras frutas que vão ser muito melhores e muito mais benéficas do que a maçã para tratar a constipação, porque a maçã não é boa para constipação. Sob uma visão do Ayurveda, a maçã até poderia piorar um pouco essa questão da constipação, tá? Então, assim, vocês veem que o Ayurveda e a medicina convencional, né, a medicina ocidental, elas se conversam muito, são apenas linguagens diferentes. Então, hoje eu quis trazer aqui os efeitos da maçã no sistema digestivo, porque a maçã é algo super simples de encontrar, é barato, tá no nosso dia a dia, tá na nossa geladeira, tá dentro da nossa casa, e é uma coisa que pode auxiliar se você tem alguma dessas questões aí que eu citei no vídeo, né? E eu trouxe também essa informação para que vocês comecem a olhar para o alimento de vocês como uma forma terapêutica mesmo, como uma forma de remédio. Aquilo que eu falei para vocês, a escolha dos alimentos que vocês fazem, então a escolha que a gente faz, o que a gente escolhe comer diariamente, a gente escolhe se aquilo vai estar ajudando a nossa saúde, então se vai ser um remédio ou se vai ser um veneno, né? Então o alimento ele pode tanto ajudar a gente a ter saúde, como ele pode prejudicar a nossa saúde. Basta a gente escolher, né, o que há de melhor ali pra gente, né? A gente vai no mercado, a gente tem uma oferta incrível de alimentos. Basta a gente escolher o que é melhor pra gente, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês se alimentem de uma forma mais consciente. Eu acho que isso que é o que eu quero trazer com esses vídeos aqui, mostrar pra vocês que é possível a gente recuperar a nossa saúde de uma maneira mais natural. Não estou falando que não é pra consumir remédio, porque se o seu médico passou remédio é porque você precisa de remédio, mas eu acho que além do remédio, os nossos hábitos, eles ajudam muito no tratamento. Então, tem diversos estudos que mostram que quando as pessoas associam o remédio mais mudança de hábitos, né? Então, mudança na alimentação, os efeitos desse tratamento, os efeitos na recuperação e na melhora da saúde, eles são muito maiores e são muito mais a longo prazo do que quando a pessoa apenas toma ali a medicação que o médico passou e continua vivendo a vida, fazendo escolhas erradas, hábitos ruins, né? Então, que vocês tenham mais consciência que as nossas escolhas influenciam e muito na nossa saúde, tá bom? Espero vocês em um próximo tema. Beijos e até mais!